Esse é o vídeo final sobre treinamento de rede neural. Nesse vídeo a gente vai fazer uma aula prática, como fazer um treinamento, e vamos misturar ainda um indicador, a banda de Bollinger, com a rede neural, para a gente ver como que funciona essa interação entre indicadores e rede neural. Bons estudos! Então, pessoal, agora vamos conhecer um pouco como que funciona essa estratégia, porque tudo começa com uma ideia. Então, a gente primeiro tem que elaborar alguma ideia e, a partir daí, verificar se funciona. Então, o que eu quero experimentar? A ideia desse setup é o seguinte: indicar para a rede neural, tentar buscar um padrão quando os preços estiverem acima da banda de Bollinger ou abaixo da banda de Bollinger. Ver qual o tipo de padrão que ela consegue descobrir quando os preços estão aqui. Então, como que a gente vai fazer para que a rede neural apenas trabalhe acima das bandas de Bollinger ou abaixo das bandas de Bollinger? Nós vamos usar a banda de Bollinger como um filtro, né? Então, a rede neural só vai tentar achar um padrão quando o filtro for verdadeiro, né? Quando a banda de Bollinger estiver autorizando a rede neural a entrar numa operação. Então a gente consegue isolar todos esses outros preços aqui e só trabalhar com os preços dos extremos. Nós podemos fazer isso com qualquer indicador, nós podemos fazer também, não será demonstrado nesse vídeo, mas a gente pode também trabalhar com ranges, entendeu? Por exemplo, usar uma média móvel aqui, vamos supor que tivesse uma média móvel aqui. Então a gente pode usar esse range aqui, por exemplo, trabalhar com o range de uma média móvel e uma banda de Bollinger. Usei uma média móvel, mas pode ser qualquer outro indicador, entendeu? Então ele vai trabalhar somente se o range estiver aqui dentro, assim como dá também para usar esse range aqui de dentro da banda de Bollinger, no caso, né? Então, esse robô ele é bastante completo mesmo, ele oferece muitos recursos. Se der uma estudadinha, você vai ver, tem muitas possibilidades. Então, vamos agora para a aula prática, como que a gente vai programar para que a rede neural descubra esses padrões aqui. É padrão. O bacana também é que, usando a rede neural, por exemplo, ele não vai fazer só isso daqui. Só comprar, por exemplo, quando está embaixo, ou só vender quando está em cima. Ele vai fazer uma análise, e às vezes ele pode comprar quando está aqui em cima, como ele também pode vender quando estiver aqui em cima. A rede neural que vai definir isso daqui. Para identificar um padrão, nós vamos utilizar os últimos 4 candles. Então, nós vamos utilizar os últimos 4 candles, né? Os últimos 4 candles, desde que o último candle esteja fechado fora da banda de Bollinger. Esse daqui é o último. Nós vamos usar esse, 2, 3, 4. Vamos utilizar esses 4 candles aqui. Vamos tentar achar um padrão nesses últimos 4 candles. Então vai ser assim: se o último preço estiver acima da banda de Bollinger, então ele pega os últimos 4 candles e busca um padrão. Nós vamos trabalhar no TF de 2 minutos. Eu quero que gere mais operações para a gente ter mais segurança nas entradas. Se vocês quiserem, vocês podem otimizar. Eu vou deixar o setup disponível lá no grupo do Telegram. Está aparecendo aqui na tela o link do Telegram, que vocês podem se inscrever no grupo e vai poder baixar esse setup também para poder testar e fazer alterações da forma que vocês acharem melhor. Então agora vamos lá para ver o que a gente pode fazer. Vamos aqui colocar algoritmo baseado em genética rápida. Vamos utilizar o histórico completo, mas vamos colocar até o início desse ano. A gente treinar até o início desse ano.
e depois a gente vai usar o restante do período como um período de validação, já expliquei isso para vocês. Então nós vamos utilizar aí 9 meses como um período, 10 meses agora, né? Nós vamos utilizar 10 meses aí como um período de validação, depois do robô já treinado. Então vamos lá. Vocês definem o nome que vocês quiserem. Eu coloquei rede neural aqui no TF 2 minutos e mais banda de Bollinger. Mas vocês podem colocar o nome que vocês quiserem. No primeiro indicador, você sempre escolhe a rede neural no primeiro indicador. Vamos usar ela em 2 minutos. E no segundo indicador, vamos escolher a banda de Bollinger. Quero explicar aqui esses conceitos para o modo que esse indicador vai trabalhar. Nós temos aqui diversos modos, né? Como sinal. Pode ver que a rede neural eu usei ela como um sinal. Então, quem vai indicar o sinal de entrada vai ser a rede neural, não a banda de Bollinger. A banda de Bollinger nós vamos utilizar ela como um filtro. Aqui existe 4 tipos de filtros, né? Nós vamos utilizar o terceiro filtro. Cada um desses filtros tem uma pequena diferença. Um outro vídeo eu vou mostrar quais a diferença. Para esse vídeo aqui eu vou mostrar somente esses 2 últimos aqui, quais são as diferenças. Com o filtro 2, neutro bloqueio. Se eu estiver utilizando a banda de Bollinger, e lá na banda de Bollinger, vamos lá no indicador de banda de Bollinger para ver como que ela está configurada. Aqui, estamos aqui na banda de Bollinger e agora podemos ver como que ela está configurada. Está configurado somente, a estratégia dela está configurada somente para fora. Então, ela vai ser utilizado somente quando os candles forem fechados fora da banda de Bollinger. Então enquanto os candles for fechado fora da banda de Bollinger, esse setup está sendo válido. Como a gente está utilizando neutro bloqueia, qual que é o neutro aqui? Então todos esses candles aqui, eles são o neutro. Todos eles que estão dentro da banda de Bollinger está neutro. Somente os que estão passando acima, somente quando ela passa acima é que se torna válido. Então, no caso aqui, já não é neutro, não é neutro. A partir daqui, que está entrando para dentro, aí já é neutro. Todos esses daqui já são neutro, que eles estão dentro da banda de Bollinger, igual aqui, ó. Aqui também é tudo neutro. Aqui, que está aqui fora, já não é neutro. Esses daqui já geram um sinal, então não é neutro. Utilizando dessa forma, nós só vamos autorizar a rede neural a buscar um padrão somente quando tiver um candle fora da banda de Bollinger, pelo menos, e ela vai analisar os últimos 4 candles, independente se ele está fora ou dentro. Vamos supor aqui, ó, o candle fechou fora, abriu aqui e fechou fora. Então ela autorizou fazer a análise. Então ela vai pegar esse candle aqui, esse outro candle, esse candle, esse daqui, e ela vai gerar um padrão dos últimos 4 candles. 1, 2, 3, 4 candles. Então se o padrão for esse, então ela vai, toda vez que ocorrer esse padrão, ela vai indicar uma compra, né, no caso aqui. Então, toda vez que tiver esse padrão nos últimos 4 candles, ela vai indicar uma compra. Aqui, por exemplo, ela não indicaria uma compra, porque esse candle aqui fechou fora, mas ó os outros como tá. Os outros candles estão assim. Então já não é um padrão, é diferente desse padrão. Um tá assim e o outro padrão tá assim. Então são padrões diferentes. Então ela não vai comprar nesse caso aqui. Já nesse caso aqui, ela compraria. E deu para vocês entenderem, né? Com filtro neutro bloqueia é isso. Agora, se mantermos a banda de Bollinger lá também com a estratégia fora, né? Que é para ela entrar somente quando estiver fora das bandas. Então, e escolhermos aqui como o filtro neutro permite, aí já vai ser um pouco diferente. Nesse momento,
se escolhermos esse tipo de filtro, a banda de Bollinger vai buscar um padrão aqui dentro, somente quando os preços estiverem dentro da banda de Bollinger. Já aqui, por exemplo, ele não vai, mesma coisa aqui. Aqui ele não iria buscar um padrão e aqui ele iria buscar um padrão. Funciona dessa forma. Então, como a gente quer que os preços trabalhem fora da banda de Bollinger, que a gente quer buscar um padrão aqui, então iremos escolher como filtro 2, neutro bloqueia. Vamos deixar o volume como 5, que é para os resultados saírem em pontos, fica muito mais fácil, como estamos trabalhando com o índice e a gente colocar 5, os resultados saem tudo em pontos, então fica mais fácil para fazer a análise. Vamos trabalhar somente nas inversões de sinais e distância a gente vai deixar em 0, porque não vamos utilizar nenhuma ordem limite. O primeiro aqui a gente vai ver o stop loss, a gente vai começar com 300 e vamos até 800, com pouquíssimas escolhas, de 100 em 100. E vamos agora para o alvo também. O alvo, vamos trabalhar com ponto, vamos começar em 300, de 100 em 100 até 1800. Inversão de posição a gente vai deixar tudo em sim. Limites diários a gente vai deixar o máximo de 3, não vamos otimizar nada disso. Somente para não ter tantas operações durante o dia. Horário, eu não otimizo o horário, então vou deixar 9 horas até 1 hora e fechar às 5 horas da tarde, que é a hora que fecha o mercado à vista. Filtro global nós não vamos usar nenhum, nem indicador auxiliar, nada disso. Nós vamos agora diretamente já para bandas de Bollinger. A gente só vai otimizar o desvio. Vamos começar de 1.5 até 2. E vamos começar de 1.5, um passo de 0.2 até 2 desvios. Essa é a única coisa que a gente vai otimizar em bandas de Bollinger. Depois, agora a gente já vai lá para a rede neural. Vamos utilizar esses dois indicadores aqui, ó. O indicador 1 é o OSMA e o indicador 2 é o DMaker. Vamos utilizar esses indicadores. No tempo gráfico, a única coisa que a gente vai otimizar daqui vai ser o tempo gráfico do filtro. A gente vai deixar de 1 minuto até 5 minutos. A distância mínima para a saída nós vamos usar 300, vamos deixar fixo. Por que a gente vai deixar em 300? Porque em 300, como a gente está usando um time frame curto de 2 minutos, 300 é mais adequado para esses time frames menores, né? Porque ele vai sair com mais rapidez. A compra nós vamos deixar bem curto, lembra que a gente tinha estudado a respeito da função lá de ativação? Nós vamos deixar essa função bastante curta, em vez de estar trabalhando do menos 1 até 1, nós vamos estar trabalhando do menos 0.1 até o 0.1 positivo. Esse será o range que a gente vai trabalhar. Para que a gente vai trabalhar com range tão pequeno? Nós vamos trabalhar com range tão pequeno porque nós vamos utilizar menos, nós vamos utilizar aqui em peso um passo maior, nós vamos utilizar um passo de 0.5. Então vai dar poucas combinações, somente 5 combinações em cada peso. Lembra que eu tinha falado que vamos utilizar 4 candles? Então nós só vamos utilizar 4 pesos. Ó. O restante vamos deixar tudo em 0. Ó. O restante dos outros pesos vamos deixar em 0. Depois, se caso vocês quiserem também treinar os outros pesos, fique à vontade. Mas para esse teste aqui, eu vou utilizar somente esses pesos. Não vou utilizar nenhum parâmetro dos indicadores, nem do OSMA, nem do DMaker. Vou utilizar os valores dos parâmetros padrão. Não vou mexer. Então, os pesos, vamos mexer nos pesos, nos 4 primeiros pesos da entrada do neurônio 1, da entrada do neurônio 2, os pesos da entrada do neurônio 1 do indicador 2,
e os pesos da entrada 2 do indicador 2. Somente 4 pesos ó, que a gente vai utilizar. Daqui para baixo não vai ser utilizado mais nada. Eu já fiz essa otimização. Nesse tipo de gráfico do WFM, onde mais de 90% dos valores ficam abaixo da linha zero, indica claramente que não é um bom setup. Mesmo que ele tenha dado um bom resultado aqui na distribuição e no WFA também, ainda assim aqui no WFM, esse valor aqui mostra claramente que ele não se adapta muito com o WFA. O ideal seria dois tipos de curvas, né? Ou que ela fica acima aqui da linha do zero, né? Ou ela pode ficar assim também, ou ela pode ficar assim, ó, que é bastante preferível, entendeu? Então agora a gente pode ver uma diferença aqui desses dois tipos. Então vamos lá, ó, veja só a diferença isso daqui, ó. No WFM, ó, olha só a quantidade que ficou para baixo da linha zero e ele forma uma linha ascendente em direção a valores maiores de WFE, independente da quantidade de Os que foi escolhido, né? Dentro desse Is aqui, independente do Os, ele mantém uma linha ascendente. Isso já é um bom sinal, então a gente vai usar esse setup, essa otimização aqui, esse treinamento para usarmos em conta real, né? Para testar numa conta real. A princípio, depois disso daqui, a gente deve fazer o WFA, né? Porque mesmo tendo dados virgens, é imprescindível ter o WFA. A gente sempre deixa um período virgem. Então, no caso aqui, foi treinado até o mês 1 e desse ano, e agora a gente vê, dá para testar até o mês 9 agora para ver se realmente vai funcionar. A gente pode pegar aqui o último ano, né? E pegar aqui o último valor, né? Que é esse melhor valor aqui, para ver se realmente ele teria algum lucro esse ano. O gráfico não ficou muito bonito, mas mesmo assim deu um ótimo lucro aí, beirando os 8 mil, né? R$ 7.720, que é um lucro bastante interessante para até esse mês, né? Deu cerca de pouquinho menos de 1.000 pontos, né? Por mês. Chegou aqui a dar até R$ 16 mil, né? Mas perdeu nos últimos dias, imitando já o que já tinha acontecido, né? Num período maior, né? No período anterior, mas se manteve no lucro, né? Isso já é bastante importante. A gente não utiliza dessa forma, né? Então, usando o WFA, provavelmente vai melhorar bastante esses resultados aqui. Veja que ele deu um drawdown de 9 mil. Se a gente pegar e testar só o período que foi otimizado, né? Vamos ver quanto dá o drawdown. Aí o drawdown deu 11 mil, ou seja, está totalmente dentro do drawdown, né? Se a gente pegar aqui e ampliar algum período, né? Vamos ampliar agora esse período aqui, ó, para vocês verem que vai ser muito parecido com o que está acontecendo esse ano, né? Se a gente pegar aqui e ampliar, vai ver que ficou bastante parecido com o que conseguimos nesse ano também. Olha só, o drawdown aqui foi de 7 mil, enquanto o drawdown do último ano
do último ano de 9 mil, mas ainda assim teve um lucro de 7 mil. Então foi bastante parecido, né? Bom, pessoal, então é isso. Esse vídeo foi um vídeo bastante explicativo, né? Nos treinamentos, vocês podem escolher a forma que vocês quiserem. Se vocês quiserem trabalhar somente com esses dois candles aqui, por exemplo, vocês podem escolher somente dois pesos e aí vocês vão estar trabalhando somente com esses dois candles aqui. É bastante interessante vocês experimentarem, criarem novas formas. Aqui também em passos, ó, vocês podem deixar o passo também bastante preciso, por exemplo, 0.01, né? Só que observa que vai dar muitas combinações. Então fica super complicado para trabalhar e também o padrão fica muito perfeito. Quando o padrão é muito perfeito, eles tendem a ficar super otimizado, né? Dificultando achar um padrão que funciona em dados virgens, que é justamente o que a gente precisa. Espero que tenha gostado dessa nova série aí. E foi um grande desafio para mim, mas a gente, cada dia que passa, a gente vai se esforçando para que consiga trazer bons conteúdos para vocês, tá? Até mais, um forte abraço.